Namastê, Harion, tudo de bom para você que está aqui no canal Yoga com Leandro Castelo Branco. Nesta terça-feira, primeira terça-feira aí do ano, e eu espero que a gente fique ainda muitos dias juntos nesse 2023 que está só começando. Hoje eu vou falar para você um pouquinho da minha experiência, que também de repente você pode transportar para a sua experiência. Se você tem um filho, então vou falar sobre a primeira vez que meu filho fez yoga. Então, já sabe qual é o protocolo? Curte aí, acompanha o canal, de repente manda para alguém no final se você curtiu realmente esse vídeo e fica com ele até o final, porque eu tenho certeza que você vai tirar uma coisa de bom para você nesse momento que possa te ajudar. Talvez não hoje exatamente, talvez você não tenha filho, mas talvez você tenha sobrinho, talvez você esteja planejando ter filho, essa sementinha dentro de você vai crescer. Então vamos falar da primeira vez que meu filho fez yoga. Para ser completamente honesto, eu não lembro exatamente qual foi a idade com que meu filho começou a fazer yoga. A primeira vez que ele viu a gente ali e acompanhou, a gente puxou ele junto para poder fazer as coisas. Mas ele era novo o suficiente para ser ainda super flexível, né? Porque criança, assim, é uma coisa absurda. Você põe o pezinho atrás da cabeça, né? Põe a mãozinha ali e tal, para lá, dobra, etc. E a criança nem nada, nem sente nada. E eu me lembro, inclusive, que das primeiras vezes que a gente punha o pé dele assim, na testinha dele assim, nossa, ele morria de rir. A gente não entendia por quê, né? E provavelmente ele também não saberia dizer que realmente ele era bebê ainda. Mas o ponto é que naturalidade, né, com a qual uma criança faz uma prática de yoga, principalmente porque o corpo dela ainda está muito flexível, né? Com que facilidade realmente dobra, põe a cabecinha ali no joelho, leva a mãozinha ali no pé, né, põe o pezinho atrás da cabeça, etc, etc. Que coisa interessante. E ao mesmo tempo que isso é muito impressionante, né? Para um adulto isso não é uma coisa muito legal, porque o assunto não é esse, mas é bom sempre mencionar, né? Que uma postura de yoga sempre tem que ter algum desconforto para a pessoa poder puxar a atenção, para poder realmente capturar a sua atenção e te ensinar. Que a dor é um mensageiro. A dor não é uma coisa ruim para ser evitada a sua vida inteira, até porque é impossível. A gente meio que vive nessa de tentar evitar a dor a todo custo e não dá. Essa é uma busca que não tem final. Okay? Mas eu me lembro que achava tudo muito peculiar, muito divertido, e se por um lado, né, o físico ajudava muito, a mente, por outro lado, não ajudava. Inclusive, eu me lembro que quando eu dei aula para um grupo de crianças, né, eu passei dando aula para um grupo de crianças de 3 anos, 3 a 4 anos por aí, e que coisa interessante, né? Quem mais aprendeu realmente nessa aula fui eu, porque foi uma grande quebra de expectativa. Eu, que sempre tinha dado aula para adultos, né, que queriam, né, e pagavam para estar ali e, portanto, tentavam dar o seu melhor, aquelas crianças, ninguém tinha dito para elas o que ia realmente acontecer. Tá aqui uma aula de yoga, você faz a aula de yoga e fica quieto. E fica quieto como, justamente? A mente da criança não está preparada ainda para simplesmente sentar, fechar os olhinhos e prestar atenção, tipo, na respiração, ou coisa que o valha, correto? É muito flutuante, a concentração não se formou de novo ainda e, na verdade, a criança, a bem dizer, a criança não tem a mínima ideia de por que fazer aquilo, afinal de contas. Ela é um serzinho feliz, ela é um serzinho, né, honesto, ela é um serzinho, né, que, tipo... Outro dia eu vi na internet escrito isso, nem sei se é verdade, mas possivelmente é, né, que a criança se sai com respostas assim, fala assim, mas filha, precisava ter chorado tanto? Aí a garota vira e fala, precisava, porque eu estava triste. Quem não chora é adulto e um dia explode. Então, a criança não vê muito ponto em fazer aquilo e também não é muito capaz de fazer aquilo. E é difícil, né? Até hoje é um pouco difícil puxar o meu filho para aquele momento. Agora ele já está ficando um pouquinho mais durinho, na verdade. Então está começando a sentir a dor do alongamento e tem que entrar no mérito, né, de por que está sentindo, etc. Então, da primeira vez que ele fez, era difícil, né, se concentrar. Complicado. E eu não acho que o yoga esteja assim cumprindo o seu pleno potencial ainda numa criança, até porque, como eu falei, meio que não precisa. Mas isso não quer dizer que é inútil, pelo contrário, porque num tempo que a gente está assim muito prestando atenção em N coisas ao mesmo tempo, em que está tudo muito corrido, em que o essencial a gente perdeu de vista meio que essencial. Então a prática de yoga pode meio que reviver isso para nós, né?
um apreço, né? Ou pelo menos o reconhecimento de que existe o silêncio, de que existe dificuldade, de que existe processo por trás das coisas, né? Muito, muito interessante como os processos eles estão sendo escondidos da gente, né? Ao longo do tempo, né? As coisas aparecem, né? Nas lojas, as coisas aparecem no supermercado, né? Aparece um pedaço de carne no supermercado ali no freezer, a criança não sabe nem de onde veio. A criança nunca viu uma bananeira, né? Um pé de uma macieira, né? Nunca viu um abacaxi, né? Talvez você que esteja me assistindo aí nunca viu um abacaxi nascendo, ou um pé de morango silvestre, né? E o yoga traz um pouco isso à tona, né? Especialmente para hoje, né? Que eu acho útil para as crianças, né? Achei útil meu filho, ainda acho, e sempre acharei a apreciação do silêncio, a apreciação do processo por trás das coisas, né? Não simplesmente acontece, né? Vai acontecendo. Me lembro, problemas com equilíbrio, é uma coisa que a gente vai também conquistando, né? Quando a gente é novinho, o equilíbrio não está formado ainda direitinho, ele vai indo com o tempo. E se você não trabalha esse equilíbrio, né? Ele vai até um certo grau de fato. Então, eu vou dar também umas dicas, né? Para quem gostaria de introduzir essa prática de yoga em casa, eu tenho algumas coisas a dizer, né, sobre trazer essa prática para os mais jovenzinhos. A primeira coisa é a partir de quando que eu acho que vale a pena. Olha, eu acho que vale a pena a partir do momento que a criança já tem como obedecer umas ordenzinhas, tem como ficar algum tempinho sentado, mesmo que a gente tenha que distrair ela, que quando eu dava aula para as criancinhas de 3 anos, né, eu usava umas bolinhas para fazer subir o braço, subir o outro, né, as duas ao mesmo tempo, bolinha para cima, inspiração, respiração, enfim, assim foi. Então, 3 anos, 4 anos, a depender da criança, já tem como fazer algumas sessões. Segundo, eu aconselho que seja divertido, porque tem várias histórias, né? E tem várias posições que são dos animais, então que a gente possa usar isso também, né? Que você possa usar isso, né? Tem a posição da cobra, do cachorrinho, né? Olhando para baixo, posição do gato, da vaca, posição, né, do elefantinho, do sapo, enfim, um monte. Então tem como relacionar isso e fazer de uma forma lúdica. Terceiro, eu considero que é o principal, não nutra expectativas, ok? Qualquer coisa que estiver acontecendo ali é lucro e já está indo contra o estímulo que geralmente a criança recebe do lado de fora. Então, para o meu filho foi uma coisa muito construtiva, está sendo e é uma coisa muito construtiva. Acredito que vai ficar cada vez mais, porque o corpinho dele está começando a ficar mais rígido, né, conforme ele vai crescendo. Hoje ele está com 9 anos. Vai para 10 agora em 2023. E eu falo por mim, né, que quando eu cheguei, né, nessa escola onde dava aula para as criancinhas de 3 anos, eu tinha uma expectativa diferente, então, com os adultos. Eu nem fechei essa história lá atrás que eu comecei, né, eu não fechei ela. Então eu me frustrei um pouco com essa expectativa, porque eu falava, nossa, meu Deus, se não fosse as assistentes eu não ia conseguir, o pessoal não presta atenção, meu Deus do céu, como é que vai ser, como é que vai deixar de ser, será que eu estou sendo inútil aqui? Então uma piração total, só para perceber que com o tempo eles sentavam ali e vinham os pais dizendo assim, olha, meu filho chegou lá e fez assim, ó. Então estava entrando, entendeu? Estava entrando, só não da forma que eu estava acostumado a ver. Então não nutra expectativas, né? Então comece cedo, mas não muito. Faça divertido, não nutra muitas expectativas, não alongue muito as sessões ali, 20 minutos, 15, 20 minutos, meia hora conforme vai crescendo. E deixa soltar na hora que tiver que soltar. Eu tenho certeza absoluta que vai colher muitos, muitos, muitos benefícios. Ok? Hariom. Namastê.